pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, em nome do Voi Concursos. Vamos fazer a correção de língua portuguesa para os cargos de níveis médio e superior das provas do concurso realizado no último domingo, dia 7 de abril, para as prefeituras municipais do Vale do Açu, Ancevale. Realização da banca Funcerne, muita gente pedindo e eu expliquei que se não fosse feito pelo meu canal seria pelo Voi Concursos. Como a gente trabalha no Voi e o Voi tem realizado as correções, a gente fica na expectativa. Caso o Voi não fosse realizar, faríamos no nosso canal, mas aí vamos fazer agora a correção das duas provas. De antemão, não vejo maiores problemas nas questões, muita gente encaminhando sugestões para anulação, e quando a gente vai juntando, somando as sugestões, tem horas que a gente acha que a prova toda seria anulada, porque um indica duas questões para serem anuladas, outro indica mais duas, sendo que vão mudando, porque muitas vezes também o candidato quer que anule aquela que ele errou, e não é bem assim, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito subjetiva. Eu sempre respeito as posições em contrário, porque tem questões que são subjetivas mesmo, não quer dizer que o outro professor não saiba, que eu não sei, ou que o aluno não saiba. Algumas questões são de fato confusas, não nessa prova, estou falando de maneira geral, não achei questão confusa nessa prova, uma ou outra ali que tem uma maior dificuldade. Mas a gente às vezes vê a banca também cedendo, o candidato entra com recurso que talvez não tivesse tanto fundamento, ela, não sei se quem analisa fica com medo, já aconteceu isso na Funcerne no concurso passado, concurso do Seridó. E às vezes a resposta está claramente errada e a banca não cede, então são essas coisas, né? Então vamos começar a correção, vamos tentar ser objetivos, porque uma correção é diferente de uma revisão. A revisão também é objetiva, mas a correção ainda é mais para esclarecer e se tem alguma questão passível de anulação ou de mudança no gabarito. Primeira prova que nós estamos corrigindo, vamos corrigir, é a prova de nível médio. Eu peguei aqui uma matriz, acho que foi a de agente de endemias, e nós temos aí a seguinte situação: novos perigos da inteligência artificial. Aqui nós já temos um posicionamento segundo o qual a inteligência artificial traz perigos. Resta saber se esse posicionamento é crítico ou técnico. Às vezes você diz que uma coisa é perigosa com base em informações técnicas, não é necessariamente sua opinião. Então, não vou ler o texto todo, evidentemente, a gente vai ler o primeiro e o último parágrafos. Por quê? Para que a gente possa fazer a comparação de introdução e conclusão em relação ao título do texto. Então eu tenho aqui, olha, há pouco mais de um ano de seu lançamento, não dá para negar que a inteligência artificial generativa, que tem como seu principal representante ChatGPT, isso aqui é em inglês, né, o ChatGPT, ele fala em generativa aqui, Generative Preformed Transformer, Pre-Trained Transformer, que seria transformador pré-treinado generativo. Já revolucionou diversas áreas de trabalho, mas essa força transformadora está mostrando aos poucos que também tem seu lado sombrio. Então, ele fala aqui que revolucionou e diz que também tem seu lado sombrio. Então, aqui a gente já vê que ele aborda os dois lados da história. Então, ele não é radical, levantando preocupações de todo tipo, inclusive éticas pelo mundo. Então, ele fala da preocupação com o lado que também existe, que é sombrio. Ele não é aqui taxativo. Aí nós vamos para o último parágrafo. Ele vai falar em solução. A solução não reside em condenar a inteligência artificial. Então ele não condena. Então, olha, já corrobora com a introdução, que é meramente uma ferramenta, mas em estabelecer limites éticos e legais para a sua aplicação. É preciso compreender que o perigo não está na inteligência artificial em si, mas na ausência de diretrizes éticas. Como toda nova tecnologia, ela demanda técnicas, direitos e deveres totalmente novos para que seja bem aplicada. Os alertas recentes já são mais do que suficientes para que esse debate se inicie tanto nas empresas quanto no Congresso. Então, se você observar aqui, ele acaba falando que existe o lado sombrio que levanta preocupação e no final ele diz que a solução tem que ser em estabelecer
diretrizes éticas e ele reforça os alertas que são mais do que suficientes para esse debate, para que o debate se inicie, tanto nas empresas quanto no Congresso. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui, o que nós vamos ter? O objetivo principal do texto está sempre conectado à ideia central. O objetivo central não é exatamente a ideia central. A ideia central é o resumo do texto. O objetivo principal está dentro da ideia central. Tá? A ideia central é os perigos da inteligência artificial. Aí, qual é o objetivo desse texto em relação a esses perigos? É fazer o que em relação a esse tema? Então, é assim. Então, conecta-se à ideia central. Escrevi central aqui errado, mas a gente corrige aqui. Pessoal, se ele fala nas preocupações, aí ele fala depois nos alertas, e ele diz que existe o lado positivo e o lado negativo, que não é, olha, ele diz aqui, não reside em condenar, ele não quer que condene, então ele não está avaliando os efeitos negativos. Por outro lado, o objetivo é em sua totalidade. Em sua totalidade não é apresentar soluções. O objetivo central é debater os perigos, é alertar para os perigos, não é apresentar soluções. Ele até faz uma sugestão no final, porque isso é inerente a todo texto que é de natureza argumentativa, os artigos de opinião, quando ele diz a solução não reside nisso, mas naquilo, ele está sugerindo, mas não é o objetivo central do texto. E não é criticar a ausência de legislação brasileira que proteja os cidadãos do uso pornográfico da inteligência artificial. Isso aqui é uma parte específica. Lembre-se, ideia central é uma coisa, ideias específicas são outras. Quando eu falo em objetivo principal, eu estou falando no objetivo central do texto. É o que resume todos os outros. Então, quando você descarta, eu acho até que fica bem tranquilo para responder. Aqui eu achei uma questão tranquila de responder. Letra B, não vejo nenhum motivo para pânico aí. Na número 2, de acordo com o texto, os perigos da inteligência artificial. Aí é muito simples. Quando ele tem exclusivamente aqui, atinge exclusivamente os usuários da rede. Não precisa nem ler o texto para você saber que não é somente os usuários da rede, que a inteligência artificial atua em todos os âmbitos hoje. Surgiram apenas depois da criação do ChatGPT. O ChatGPT é uma das formas de inteligência artificial. Então, não é exclusivamente depois do ChatGPT que você tem esses perigos. E tem como alvo preferencial mulheres anônimas? Jamais. Elas são apenas parte do processo. E aí, é claro, devem atingir também o mercado de trabalho. Está aqui, muito simples. A recém-greve dos roteiristas e atores de Hollywood já foi uma consequência do mundo pós-inteligência artificial. Então, isso aqui envolve mercado de trabalho. Aí, nesse caso, envolvia ideias específicas. Você teria que ler. Você tem sempre que ler o texto todo. A leitura do texto, a leitura da introdução e da conclusão e do título, das partes principais, é quando você tem questões que remetem à ideia central. Como no caso aqui a gente teve a primeira questão, que é de objetivo central. E se tivesse uma questão de ideia central também. Não é o caso aqui. Quando ele diz de acordo com o texto, isso pode estar em qualquer parte do texto. Mas tranquilo, né? Em relação ao uso de inteligência artificial, o autor do texto tem uma visão. Uma novidade aqui, pessoal, nessa prova, é que eles colocaram mais questões de interpretação do que o normal. Geralmente eles colocam uma de propósito comunicativo, uma de interpretação, aí o resto pode ser do título, ou coloca-se uma sobre o tipo textual, mas aqui eles colocaram mais de uma questão de compreensão ou de interpretação. Nesse caso, ali era de compreensão, essa número 2. Quando ele diz em relação ao uso da inteligência artificial, o autor do texto tem uma visão, isso aqui você só consegue fazendo as conexões. Aí aqui é mais de interpretação. É você, com o conjunto de dados que o texto traz, que o autor traz, você tentar interpretar o que o autor
quis, qual era a visão dele. Não é depreciativa, uma coisa está ligada à outra. Se ele não condena a inteligência artificial, não é depreciativa. Não é indiferente, porque se ele fosse indiferente, ele nem falaria sobre o texto, e nem é apocalíptica, pelo amor de Deus. Aí você tem... É positiva, visto que admite a reversão do cenário. Se ele indica soluções, pessoal, é porque ele admite a reversão do cenário. Muito tranquilo aqui. Essa aqui muita gente estava questionando, mas eu já vou dizer, independentemente de qual fosse a resposta. Se a ideia central está explícita, você só tem um período como essa ideia central. A ideia central está em um único período. Vou até colocar único aqui, em um único período. Se a ideia central está implícita, ela está diluída em todos os períodos do parágrafo. Então, aqui, terceiro parágrafo, é só você ir lá. O terceiro parágrafo diz isso. Outros casos recentes, dessa vez no Brasil, mostraram o aprofundamento dos perigos da inteligência artificial, tanto para pessoas públicas quanto para anônimos, e tendo principalmente mulheres como alvo. Aí ele vem aqui, ó. Primeiro foi a atriz Isis Valverde. Aí a inteligência artificial também foi usada por alunos de escolas particulares para criar versões falsas de imagens de colegas nas salas nuas, também com mulheres. As fotos falsas circularam pelas redes sociais como se fosse autêntico, o que levou a atriz a registrar. Então aqui ele está depreendendo, decompondo o que vem até a palavra-alvo, que é o primeiro período. Então este primeiro período é resumitivo e os períodos seguintes são detalhamento do primeiro. Então, o primeiro período constitui a ideia central. A ideia central sempre é a ideia resumitiva do parágrafo. Os períodos seguintes são o desdobramento. Então, a ideia central aqui está explícita. Se está explícita, é exclusivamente num único período. Se ela está implícita, ela está diluída. E se é diluída, não é só em 3 ou 4, ou no primeiro ou segundo. Teria que ser em todos, se fosse o caso. Mas nesse caso ela está explícita. Então, para estar explícita tem que estar. Muita gente estava condenando essa palavra exclusivamente. Mas é isso mesmo. Ela está explícita e está exclusivamente no primeiro período. Porque ela está no primeiro período. A ideia central não pode estar em vários períodos. Ela é a central. Nos vários períodos seguintes estão as ideias específicas. Então aqui eu não vejo nenhum problema. Questão aqui de funções do que? Questão muito fácil, né? Pronome relativo à conjunção integrante, isso é a cara da FUNCERN. Quem estuda no VOE sabe o que eu estou falando. Você que estudou no VOE ou que viu o meu canal sem ser o canal do VOE ou o meu canal, né? Não é ninguém está aqui querendo se engrandecer, mas está lá, é o fato. Nós sempre abordamos essa coisa da ideia central porque nós resolvemos inúmeras questões da FUNCERN. Nas aulas internas do VOE, nós enfatizamos, inclusive na aula específica, tanto para Currais Novos como para o Vale, em que a gente viu ideia central do parágrafo, foi na mesma aula que a gente viu semântica. Semântica é a ideia central do parágrafo. Então a gente enfatiza isso e nossos alunos vão acertar. A palavra exclusivamente aí é porque, como é a ideia central, lá na questão anterior, vai ser só num parágrafo. A gente viu isso. Do mesmo modo que a gente viu as funções do que? É uma coisa que a gente vê direto. Quando eu vou trabalhar, principalmente a parte eu gosto de colocar na morfologia, mas quando eu vou trabalhar a sintaxe do período composto, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas, a gente faz isso. Então, pronome relativo, você já sabe, quer trocar por o qual,
e suas flexões. E a conjunção integrante é toda a oração ser trocada pelo pronome demonstrativo isso. Então, tranquilo, olha. Ao lado das companhias das companhias as quais já é pronome relativo o primeiro. Eu já descarto aqui, olha. É fundamental o quê? É fundamental isso. Agora já é conjunção integrante. Aí você já tem aqui já indicava. E transparência maior nos algoritmos nos algoritmos os quais pronome relativo. Então, é pronome relativo, conjunção integrante e pronome relativo. Tranquilo demais para quem estuda aqui. Ok? Não tem nem o que discutir. Número 6. Se o sujeito for flexionado plural, já trabalhamos também essas questões de concordância em que a banca coloca um deles que está no singular no plural ou o contrário para você marcar como é que fica o resultado dessa construção, dessa modificação. A sua nova versão, de acordo com o português escrito, será: exista uma transparência. Se é plural, vai ficar transparências. O verbo existir é pessoal. Então, é fundamental que existam transparências. O que for singular aqui, você tira. E aí sobra, são fundamentais. A gente já viu também isso. Quando a oração, você tem uma oração substantiva, olha, é fundamental isso. Oração subordinada substantiva, essa parte anterior sempre vai concordar no singular. É fundamental, que é o predicado. E o sujeito está em forma de oração. Alguma coisa é fundamental. Sempre vai ser singular porque vai estar concordando com a oração. Então não existe são fundamentais. Não existe são fundamentais. Você tem, então, é fundamental isto. É só você fazer. Se der certo assim, você vai ter sempre isso aqui no singular. Então é fundamental que existam transparências, concordância verbal aqui, e maiores, concordância nominal aqui, nos algoritmos. Questão muito de boa, muito tranquila aí. Aqui uma questão de tipo textual, aquela história que a FUNCERN tem feito, a questão de tipo textual sempre colocando um trecho, o texto no total ou é expositivo ou é argumentativo, esse texto aqui é argumentativo, mas se pega um trecho lá na frente para fazer aí a análise só do trecho. Em relação à presença de verbos, nesse trecho a presença de verbos, aí vai falar de tipo textual. Como é que eu sei que a questão é de tipo textual? Porque eu tenho aqui, olha, sequência narrativa, sequência descritiva. Então, a gente já sabe, sequência narrativa, pretérito perfeito, ação acabada. Sequência descritiva, pretérito imperfeito, ação inacabada. Só que ele pode colocar aqui, disposto numa relação de anterioridade e de posteridade, sem falar do tempo. Ou encadeadores de ações simultâneas. Então, olha, primeiro foi a atriz. Olha o foi aqui no pretérito perfeito. Se ele diz primeiro foi a atriz que teve, então já tem uma relação de anterioridade e posterioridade, pessoal. Não precisava nem fazer muito esforço. Não seriam ações simultâneas, porque se uma coisa foi primeiro que a outra, não foi ao mesmo tempo. Aqui é pretérito perfeito. Então, quando você for olhar, aqui teve pretérito perfeito. As fotos circularam, pretérito perfeito. O que levou a atriz, pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito predomina, o imperfeito não. Você ficava entre A e B. Pretérito perfeito do indicativo é traço caracterizador da sequência descritiva. Não é. Da descritiva é imperfeito. Então, você já também anularia a B e sobraria a A. A presença de verbos dispostos numa relação de anterioridade e posterioridade caracteriza a sequência narrativa. Olha, primeiro foi a atriz mineira Isis Valverde, que teve fotos adulteradas, tal. As fotos façam circular, aí isso já foi depois. Primeiro adulteraram, depois elas circularam, depois a atriz foi registrar um boletim de ocorrência. Então, a relação de anterioridade e posteridade.
É uma sequência temporal. Beleza? Não tem como complicar. A prova do nível médio estava muito boa mesmo. Aqui está no padrão FUNCERN sem contestação. Isso na minha visão. Estou mostrando aqui a vocês. No quinto parágrafo, a conjunção apesar de, todo mundo sabe que apesar de, embora, mesmo que, ainda que, etc. Isso é relação de quê, pessoal? De concessão, que é uma quebra na expectativa. Então aqui não tem de explicação, relação explicativa. Oposição de ideias você podia confundir, porque querendo ou não tem oposição na interpretação. Mas apesar de não é indicador de oposição, porque está na subordinação. A oposição é na conjunção mas, porém, contudo, todavia, que une orações, esses elementos unem orações coordenadas. Então, não é oposição. Entre oposição e concessão, estabelecer uma relação concessiva. A 9, muito tranquila, para criar versões falsas de imagens. Olha, foi a ferramenta usada para criar. Foi a ferramenta usada a fim de criar. Então, finalidade. Em casos ainda mais preocupantes, já que envolve adolescentes, visto que, porque. Então, isso aqui indica o quê? Indica causa, motivo ou razão. Nesse caso aqui não é exatamente uma causa, mas é uma explicação. Se tivesse causa aí, poderia passar também. Então, é uma conjunção, o já que, o porquê são conjunções explicativas ou causais. Em casos ainda mais preocupantes, já que envolve, aí se explica porque são preocupantes, porque envolvem adolescentes. Então, não é só uma coisa, nem só outra, nem é consequência, explicação, a finalidade e explicação, aqui não tem como errar. E aqui, pessoal, muita gente confunde. Olha, se eu tenho 2 travessões e uma vírgula, esses travessões não estão substituindo vírgulas. Eles estão intercalando um termo, mas se eu isolar esse termo aqui, olha, eu continuo com o mas. E o mas tem que ser separado da oração. A oração anterior é oração coordenada assindética. E a outra é oração coordenada sindética adversativa. Tem que ter a vírgula. Então, se eu colocasse parênteses aqui, não teria a vírgula. Então, essa vírgulazinha aqui serve. Ó, a vírgula separa orações coordenadas. Não tem nem para onde correr aqui. Pausa respiratória é demais, né? Os 2 travessões indicam a presença de oração adjetiva restritiva. Orações adjetivas restritivas não é exatamente o que você tem quando você tem pausa, né? Seria adjetiva explicativa. É o contrário. Então, aqui já vai embora. E os 2 travessões podem ser retirados sem causar. Não, nesse caso não pode. Porque se você retirar os travessões, isso aqui fica errado. Primeiro, sintaticamente, que você teria uma expressão intercalada. E mesmo que não fosse esse erro sintático, o que seria explicativa, oração adjetiva explicativa, viraria oração adjetiva restritiva. Então mudaria o sentido. Sempre que você tirar uma vírgula antes do que, se a oração explicativa vira restritiva, isso altera o sentido. Mas tranquila demais esta prova, ok? Muito tranquila esta prova. Eu vou aqui salvar e vou agora para o arquivo do superior. É assim. A gente já vai de cara fazendo a correção assim, quase que simultaneamente, uma em sequência da outra. Vou salvar aqui o PDF, ele com a caneta, ele às vezes dificulta, né? O trabalho. Tá meio lento aqui. Já foi. Vou salvar aqui com todas as... Depois eu baixo novamente. Agora, nós vamos
para outra prova, que é a prova de nível superior, ok? Eu peguei uma prova aí de professor matriz e agora nós vamos resolver. É uma prova que tende a ser mais difícil, tem uma questão que estão aí contestando, que é a questão número 2. A gente vai ver agora se cabe essa contestação mesmo, né? Se couber, nós vamos aí dizer. Eu acho que não cabe. Uma coisa importante, pessoal, sempre analise se cabe recurso. Analise se cabe recurso. Nem tudo que a gente acha que é. Então, não vamos ficar conjecturando sempre. Vou agora para a prova. Pessoal, aqui o que nós temos é literatura na escola. Menos homens brancos, mais mulheres pretas. Então também é um texto opinativo. Olha isso aqui. Tem uma assinatura de alguém. Então isso já é motivo para uma outra questão que estavam contestando. Isso aqui é um artigo de opinião. O artigo de opinião é sempre assinado por alguém. Ele se diferencia do editorial, e essa oposição a FUNCERN tem feito, porque o editorial é o veículo de comunicação se posicionando. Então, qual é a diferença entre o artigo de opinião e editorial? Ambos opinam sobre um tema polêmico, ambos se posicionam, mas a diferença é que o editorial ele não é assinado, ele é a visão da empresa de comunicação, da revista, do jornal eletrônico, da TV, do canal de TV. É isso. O editorial é assim, o artigo de opinião não. Você pode ter gente dentro do meio de comunicação que pensa diferente de você, você trabalha lá e você está dando a sua opinião. Por isso que você assina. Então isso aqui já tira qualquer possibilidade de querer anular a questão 9. Já vou começar dela. Sobre o gênero do texto desta prova, é correto afirmar. Utiliza linguagem formal que se aproxima do gênero crônica, não é uma crônica, evidentemente. Utiliza marcas de primeira pessoa que aproxima do gênero notícia. O gênero notícia seria terceira pessoa. Isso aqui, além de não ser uma notícia, seria em terceira pessoa. Apresenta um traço composicional que diferencia do editorial. Sim. A diferença desse texto que está aqui, que é um artigo de opinião, para o editorial, é o que eu falei. É a assinatura, é a opinião individual daquela pessoa que assina. Enquanto o gênero editorial é mais geral. É isso. Essa banca já fez isso outras vezes com outra linguagem. Na prova do Seridó foi também do mesmo jeito. Apresenta o propósito comunicativo semelhante ao do artigo informativo. Não. Artigo informativo é texto expositivo. Artigo de opinião é texto argumentativo. Então, aqui seria do artigo de opinião. No caso, seria um artigo de opinião já. Então, não tem como anular. A 10, aqui, é uma questão inovadora, porque fala em paralelismo sintático. Paralelismo sintático acontece nas orações coordenadas, na coordenação. Então, quando eu tenho não só e mas também, é paralelo, uma coisa paralela à outra. Não só o gênero e raça se mostram mais diversos, mas também a nacionalidade. É como se eu tivesse aqui. Gênero e raça se mostram mais diversos. E aqui, a nacionalidade se mostra mais diversa. Então, são construções paralelas. Construções paralelas. Prova de nível superior é um pouco mais exigida, né? Mas aí você iria ver por aqui, né, pessoal? Contraposição e contraposição. É a adição evidenciada pelo paralelismo sintático. Por que não pode ser independente do paralelismo? Porque para ser adição, essas duas têm que estar juntas. Tem que estar em situação de paralelismo. Uma somente o não só, ou mas também, elas aí sozinhas não evidenciariam essa relação de adição. Por isso que a resposta foi letra A. Ok? E aí,
eu vou lá para o início agora. Eu fui fazer isso porque já para mostrar que não é um editorial. Observe bem, pessoal. Como tudo que é resultado da percepção humana ao longo do tempo, o cânone literário, conjunto de livros considerados referências de uma época ou cultura, tem mudanças e permanências. Então, o cânone literário está explicando. Mas não há dúvida quanto ao papel fundamental que o ensino de literatura nas universidades e escolas desempenha em sua constituição. Afinal, a chancela acadêmica dos estudiosos une-se à difusão da leitura de obras consideradas clássicas realizadas na educação básica. Olha só, a chancela acadêmica dos estudiosos une-se à difusão da leitura. A chancela acadêmica é a aprovação dos estudiosos. Une-se a isso a difusão de leitura de obras consideradas clássicas. Notoriedade e prestígio juntam-se ao conhecimento mais amplo do público leitor por meio das instituições de ensino. Então, isso aqui ele está falando de status. As obras clássicas. Está falando de status. Tais instituições não são refratárias ao momento político e social em que estão inseridas. Isso aqui vai decidir. Refratárias seria resistentes. Isso vai decidir a questão que querem contestar, que é a 2. Pessoal, tais instituições não são resistentes ao momento político e social em que estão inseridas, ou seja, elas sucumbem. Não tem como elas não reproduzirem o que o momento político e social em que elas estão inseridas oferecem. Infelizmente, nós estamos num contexto. Uma escola, uma universidade, num contexto em que tem opressão, é muito difícil que elas, sozinhas, consigam fazer a sua parte e reverter isso. Elas estão dentro de um contexto, elas são parte, por mais que se tente. Pode a longínquo prazo acontecer, mas normalmente não é. Aí isso aqui ele está falando do que normalmente acontece, que tradicionalmente acontece. O que tradicionalmente foi estudado? Foi estudada a literatura da elite. Não tem como. Olha. Em tempos de Black Lives Matter, na verdade é Black Lives Matter, e é identitarismo e questionamentos mais frequentes e profundos a respeito do racismo estrutural e no mundo, percebe-se um movimento de deslocamento. Ele está vendo um pequeno deslocamento do cânone literário rumo a vozes até aqui marginalizadas em nossa literatura. Para muitos, surpreendente, a inclusão das letras de Sobrevivendo no Inferno, disco do grupo de rap paulista Racionais MCs, como leitura obrigatória no vestibular da Unicamp, demonstra que os tempos estão mudando. Por que estão mudando? Porque historicamente não é assim. E se historicamente não é assim, é porque existe uma hegemonia, que é uma palavrinha que vai decidir uma hegemonia desse modelo de literatura clássica, pela qual sempre aquelas mesmas pessoas são os autores. Aí ele começa dizendo que ainda não cancelaram José de Alencar, escritor que defendeu publicamente a escravidão e organizou um retrato idílico das populações indígenas conveniente ao Estado Imperial de sua época, mas os homens brancos do passado já têm de abrir espaço não só a outros homens, mas também a mulheres pretas do passado e do presente. Aí daqui em diante ele vai falando só de autoras negras, inclusive de outros países. Conceição Evaristo, Maria de Jesus, Firmina dos Reis. É isso. Coloca aqui Ana Paula Maia. Não só gênero e raça se mostram mais diversos, mas também a nacionalidade. A Universidade Federal de Uberlândia fará questões em seu vestibular sobre o remonte à cor púrpura. Aí coloca pessoas de outras literaturas, de outros países. Norte-americana Alice Walker e assim por diante. Então, quando você termina que tem lá a vida das periferias, pobreza, racismo, violência urbana, machismo.
A entrada de vozes femininas e negras no ensino da literatura amplia as temáticas abordadas em sala de aula e aproxima as leituras escolares da realidade vivida por milhões de estudantes no Brasil. Diversidade fundamental, ele já opina por si só, esse fenômeno representa uma oportunidade valiosa para os educadores. Despertar nos estudantes o sentido e o propósito de fazer literário, ressaltando a importância das narrativas como construção da memória coletiva. Então, no texto, de forma dominante, há o propósito o texto é argumentativo, pessoal. Então, não é explicar. O texto defende um posicionamento. Ele defende um posicionamento que reforça o posicionamento hegemônico, ou seja, hegemônico é o quê? Que prevalece. O texto defende aquilo que já prevalece ou aquilo que se contrapõe ao que prevalece? Olhe bem, isso aqui é interpretação pura. O que é que prevalece historicamente? A literatura dos homens brancos. É o que se estabelece historicamente. O que é que está mudando de curso aos poucos? Essa entrada de outros autores, no caso de autoras. As mulheres, além de serem mulheres, porque eram públicos majoritariamente formados de homens, e agora você tem mulheres, além de mulheres, negras. Então você tem gênero e raça sendo modificados em relação à autoria de obras literárias estudadas. Então essa pequena mudança, ela contrapõe a hegemonia. A hegemonia é o que prevalece. Essa pequena mudança contrapõe a hegemonia e o autor defende. Ele utiliza esses exemplos para defender o que se contrapõe à hegemonia. Ele é contra essa hegemonia pela qual autores mais famosos eram homens brancos e que agora caminha, mesmo que lentamente, para dar oportunidade a mulheres negras. Então, defender um posicionamento que se contrapõe, que é oposto a um posicionamento hegemônico. É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Muita gente estava querendo, e eu vou errar essa daí. Resposta letra B. Aqui é que é o nó que muita gente quer anular. De acordo com o texto, muita gente está querendo que seja B. Eu vou dizer que não é a B, por quê? Exatamente por isso. As universidades e escolas, devido ao seu papel social de resistência às influências políticas e sociais do meio no qual estão inseridas, são fundamentais para a disseminação da leitura de autoras negras. São, mas eles não são resistentes. Está lá no texto que esses ambientes, essas instituições não são refratárias. Ou seja, não são resistentes. Então não pode ser a B. Você já descarta a B por isso. Claro que nem todo mundo sabia o que é refratária. O movimento de mudança pela qual vem passando o cânone literário é restrito à produção literária brasileira. Não. Você viu que abrange outros países, como a americana Alice Walker. Então você já eliminava também. As autoras elencadas deveriam ser lidas nas escolas tão somente, olha esses termos, pelo fato de serem mulheres e negras. Claro que não, o texto em nenhum momento diz isso. Eu nem li o texto todo, mas basta ler o texto todo. Ela não tem que ser lida só por ser mulheres e negras. No texto não está dizendo isso. Você tem que ter o talento, tem que ser uma literatura que de fato tenha significação. Não se diz isso no texto. Aí, por eliminação, você chega a A. Se você não chegasse a A, é porque deveria anular a questão. Mas está aqui, ó. O reconhecimento acadêmico e a disseminação da leitura de determinadas obras na escola contribuíram para justificar o reconhecimento de autores homens e brancos em sua maioria. Claro. Se você só tinha isso na escola, então ficou como esses autores homens e brancos fossem os ícones, como se não houvesse outros autores de outras características, de outros gêneros e de outras cores de pele fazendo literatura. Então, isso é interpretação, a questão aqui de interpretação. Agora, do jeito que a FUNCERN é, alguém entra com recurso aqui, ela aceita. Eu, por uma questão de convicção, eu não vou
orientar que entre com recurso, mas eu vou dizer, fique à vontade. Mas a minha convicção técnica de professor da área é de que a letra A é a resposta, ainda que você esteja livre para entrar com recurso. Eu só vou dizer que entre com recurso quando for uma coisa taxativa que de fato mostre-se de uma maneira que caiba o recurso. Ainda que se você entrar, pode ser que a banca aceite. Mas aqui está muito claro para mim que as outras 3 estão equivocadas. E o reconhecimento acadêmico e a disseminação está onde, professor? No texto. Está aqui, olha. Lá no início, pessoal, olha. A chancela acadêmica dos estudiosos une-se à difusão da leitura de obras consideradas clássicas realizada na educação básica. Notoriedade e prestígio juntam-se ao conhecimento mais amplo. Ele quer dizer aqui, não há dúvida quanto ao papel fundamental que o ensino de literatura nas universidades e escolas desempenha em sua constituição. Aqui é o status, pessoal. Mas aí, não está falando em homens aí. Mas nós sabemos que era. Se está mudando para mulheres negras, é porque mulheres negras não faziam parte desse universo. Então, essas obras lidas na escola, obras propagadas pela escola, de fato, contribuíram para justificar o reconhecimento, porque só eram lidas obras de homens e brancos. Então, o reconhecimento deles viria de qualquer maneira, porque não tinham concorrente, não tinham outras, você não tinha um contraponto, uma diversidade na autoria dessas obras. Para mim, questão A, tranquila. Questão 3, o título do texto não é ironia. Qual é o título do texto? Está aqui, ó. Literatura na escola, menos homens brancos, mais mulheres pretas. Ele não está aqui ironizando nada. Ele está sintetizando a discussão. É o resumo da discussão. O título serve a isso. Não é neutralidade, porque é um texto de opinião. Em texto de opinião não existe neutralidade. Na hora que ele coloca esse título, ele está enfatizando que deve existir essa mudança e gera uma expectativa a ser desfeita pela leitura, aqui também por eliminação. Tranquila para mim. Aqui é o que muita gente queria. Aí entra aquilo que eu digo, pessoal, tenham convicção naquilo que vocês querem anular, porque aí você fica com falsa esperança. Será que deve anular só porque você errou? Então, no caso, você deveria fechar a prova. Fechar uma prova de português não é uma coisa simples, não é para todo mundo, nem para quem já está preparado. Eu sou professor de português, nem me considero um professor ruim. Me considero um bom professor. Sou gênio, mas me considero um bom professor. E não garanto fechar uma prova de português. Se eu estudar, é mais fácil eu fechar uma de exatas, que não é minha área, por ser exata. Se estudar, claro. Mas a de língua portuguesa, até pela maneira como se elabora, provoca muitas controvérsias. Então é possível que você erre uma questão. Você errou, tem que anular. Primeiro analisa o que você errou para aprender aos próximos concursos, para não se frustrar. Então, eu errei por quê? Aqui eu vou mostrar que muita gente está querendo anular à toa. Aí aqui, diferentemente de uma questão interpretativa, tem como provar que é à toa a tentativa. Nesse período, a ocorrência do acento grave justifica-se. Pessoal, vamos esquecer a final. Isso aqui é uma conjunção conclusiva. Vamos começar de a chancela. Isso aqui não pode ser sujeito. Simplesmente porque tem uma crase. Se tem crase, tem preposição. Não existe crase no sujeito. Apresenta preposição. Então vamos lá. Se isso aqui não pode ser sujeito, isso aqui já é o complemento de uma coisa que está invertida. A chancela acadêmica dos estudiosos com crase, isso complementa um termo. Pode ser um complemento nominal ou complemento verbal. Une-se é um verbo transitivo indireto. Une-se. Olha só, o que é que se une? Eu vou fazer a pergunta ao verbo, vou encontrar o sujeito. A difusão da leitura de obras consideradas clássicas, sujeito. Une-se, verbo transitivo indireto. A quê? A chancela acadêmica dos estudiosos, objeto indireto.
Então, o que é que nós temos aqui? Eu vou fazer a frase todinha na ordem que seria a ordem canônica. A difusão da leitura de obras consideradas, olha só, a difusão de leitura de obras consideradas clássicas une-se, olha, sujeito, verbo, complemento. A, o que se une a. Como tem A de chancela, a chancela, e aí continua. Então aqui eu tenho mudar a corzinha aqui. Aqui eu tenho, não mudei, ó, apanhando aqui. Não me deram corda. Vamos voltar para o que era. Então, aqui eu tenho sujeito. Aqui eu tenho verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho objeto indireto. Se o verbo é transitivo indireto, ele é o termo regente. E a chancela é o termo regido. Última aula que a gente deu na turma do Voi Concursos do Vale Currais Novos foi regência e crase. Lembram disso? E perguntaram, alguém perguntou qual é a incidência com que esse conteúdo cai? Cai sempre. Claro que pode cair na prova de média e não cair na de superior e vice-versa. Aí não tem como mandar na banca, mas cai sempre. Então, aqui não pode ser, nunca a crase pode ser só pela regência do verbo ou só pela regência do nome. Tem que ser regência do verbo mais o nome, mas o artigo feminino. Nunca vai ser só por uma coisa. Então, não é a regência do nome, é a regência do verbo une-se. Aí muita gente queria que fosse a regência do nome por chancela. Ora, se fosse pela regência do nome chancela, chancela seria o termo regente. Então esse A teria que estar depois de chancela. De todo jeito não tem cabimento. Então pela regência de um verbo, une-se, e pelo gênero da palavra pós-posta ao A, ou seja, a palavra que está depois do A, que é quem? Chancela. Então, chancela é o termo regido, é o complemento, é o objeto indireto. Resposta letra C. Ok? Aqui não tem nem o que discutir. Me desculpe, mas é isso. O nome Conceição Evaristo no primeiro período do quinto parágrafo é retomado. Aqui é coesão. A banca tem feito isso sempre. No segundo e terceiro períodos desse mesmo parágrafo, pelo recurso coesivo. Galera, simples. Quinto parágrafo, primeiro período, aí primeiro, segundo e terceiro. Quinto parágrafo. Aqui você tem que contar, né? Mas aí já está claro aqui, Conceição Evaristo. Quinto parágrafo. Conceição Evaristo, premiada romancista, poeta e contista mineira, nasceu em uma comunidade pobre de Belo Horizonte. Então aqui é ela. Trabalhou como empregada até aqui, primeiro período. Terminou o primeiro período. Então esse nome vai ser retomado no segundo período como? A discriminação racial e de gênero são temas recorrentes em sua ficção, a ficção de Conceição. Então, para retomar Conceição, eu tenho um pronome possessivo no segundo período. Militante do movimento negro apresentou. Quem apresentou? Aí aqui tem uma omissão. Foi ela que apresentou, mas não tem aqui nenhum pronome, nem o nome dela. E termina até aqui. Como é primeiro, segundo e terceiro período? Ó, primeiro, segundo e terceiro. Então, no primeiro período tem um referente, Conceição Evaristo. No segundo período tem um pronome possessivo. E no terceiro período tem uma omissão. Pronto. Aqui é simples para quem estuda. Então, respectivamente, não tem pronome relativo. Tem omissão, mas não é antes. Não tem pronome pessoal. Não tem sinônimo. É a substituição pelo pronome possessivo, sua,
ficção, e omissão do elemento linguístico. Então, resposta letra D, também tranquila aí. Considera o trecho uma simbólica candidatura, tal. Sobre o pronome relativo presente no texto, é correto afirmar. Pessoal, pronome relativo cujo é cujo, cuja, cujos e cujas. Então, aqui não tem... É variável. Pronome é uma classe de palavra variável, né? Pelo amor de Deus. Pronome é variável. Cuja, cujo, cujas, cujos. Então, se é variável, já descarto já descarto B e D. Estabelece relação de quê? De posse, nos dois. E não admite, pessoal, não admite o uso de artigo. Não existe cujo ou e cuja a. Então, a C é a correta. Na A está dizendo que admite, não admite. A resposta é letra C. Tranquilo também. Na questão número 7, aí é a questão de tempo verbal. Pessoal, preste bem atenção. Tempo verbal na FUNCERN é um negócio complexo. É um negócio complexo. Porque eles querem sempre que você interprete o aspecto verbal. Ok? O aspecto verbal. Vamos lá. Um aspecto verbal. Deixa eu só voltar aqui. Assim na Terra como embaixo da Terra, de Ana Paula Maia, elabora um cenário distópico em que um presídio de segurança máxima construído sobre um terreno de outrora abrigara um local de tortura. Abrigara. Esse abrigara é o mesmo sentido de havia abrigado. É o pretérito mais que perfeito, que normalmente nós usamos, mas usamos na forma composta. Tinha feito, havia obrigado. Então, o uso da forma verbal abrigar é indicação. Sempre que você tiver o pretérito mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito sempre, nunca vai. Se é pretérito, não tem como ser ação futura, né, pessoal? Por que ele coloca futura? Porque se você colocar um acento, fica abrigará. Aí você confunde. É passada. Se é passada, não é posterior a outra também passada. É anterior a outra ação também passada. Sempre que você tiver pretérito mais que perfeito, por isso que é mais que perfeito, é a ação mais antiga entre as duas ações no passado que você tiver. E aqui uma questão de semântica. A palavra distópico mantém relação de... Em qualquer canto, você, mesmo que não saiba o que é distópico, você vai ver que a distopia vem em oposição à utopia. Então, antonímia com a palavra utópico. Distopia não pode ser sinônimo de utopia. É dis porque não é sinônimo. Nem antonia de prototípico, que não tem nada a ver prototípico com isso aqui. Era só utopia e distopia. O que é a distopia? É um cenário imaginário em que tudo é organizado e perfeito. E se opõe à utopia porque a utopia é algo que não se pode alcançar, né? Então é um cenário distópico, é diferente do cenário utópico. Então é só você olhar o conceito de distopia, que diz que é oposição à utopia, que você vai ver que aqui, até que quem não soubesse, por eliminação chegaria. A 9 a gente já corrigiu e a 10 a gente já corrigiu. Então aqui a gente fica 54 minutos de correção das duas provas. É a minha visão. A gente pega as provas muitas vezes de última hora. A minha correria grande. Vocês estão vendo hoje o vídeo, mas o vídeo eu gravei ontem. No dia que me pediram para postar ao vivo,
A gente já estava em contato com o Voi Concursos, porque é um dia que eu trabalho sempre. Não teria como ser ao vivo, porque à noite eu estou em outra cidade. Então, peguei um intervalozinho aqui. Daqui a pouco vou para outra cidade, né? Já fui, que na segunda-feira, vocês estão vendo o vídeo na terça, mas a gente fez a correção em consideração aos que me acompanham no canal, que me acompanham no Instagram e em especial os alunos do Voi Concursos, que prestigiam nas nossas turmas, nas nossas lives, nos nossos aulões. É para vocês que nós fazemos essas correções. Aí vocês tiram as conclusões, sempre de maneira respeitosa, como vocês têm sido, de lá para cá e de cá para lá, mas é a minha correção, pessoal. Obrigado, fiquem bem e sucesso nesta prova, nesse concurso. E próximo fim de semana nós teremos de Currais Novos, que é a minha cidade, mesma banca, Banca Funcerne. Valeu, um grande abraço, fiquem bem e estamos juntos. Vivam o extraordinário.